Apresentar para vocês o nosso pregador de hoje, Júnior, certo? Ele vai trazer uma palavra abençoada para cada um de nós, amém? Aí eu queria que vocês estendessem suas mãos para cá, orarmos pela vida dele, Pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos agradecer pela vida do Júnior, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor já entregou para ele, Deus, o que o Senhor quer falar para nós através da vida dele, Pai. Estamos aqui orando, Pai, intercedendo por ele, Pai. Usa a vida dele, Pai, para nos ensinar, Deus, para nos instruir, Pai, para aprender mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela vida dele, pela disposição dele, Pai. E muito obrigado, Deus. Oramos, intercedemos, abençoamos a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Eu gostaria que a gente ficasse de pé um minutinho, rapidinho. E fechasse os olhos e ficasse em silêncio, pensando só no Espírito Santo, tá bom? Então fecha o olho de vocês e pensa só no Espírito Santo agora, tá bom? Beleza, vamos lá, pode sentar rapidinho. E hoje a gente vai falar do Espírito Santo. Fechou? Quantos aqui conhecem o Espírito Santo? Levanta a mão, por gentileza. Todo mundo aqui conhece o Espírito Santo, certo? Mas vocês conhecem o Espírito Santo ou vocês sabem quem o Espírito Santo é? Quantos conhecem, quantos sabem quem ele é? Quem sabe quem ele é, levanta a mão. Quem conhece, fica com a mão abaixada. Entendi. Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Às vezes a gente para assim para pensar que na maioria das vezes a gente escuta falar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? E aí a gente coloca ele em terceiro lugar lá na Trindade e coloca ele lá embaixo, como se não importasse tanto. Como se quem fosse mais importante fosse Deus Pai, Deus Filho e depois o Espírito Santo. Mas aí a gente para prestar atenção no que Jesus ele falou quando ele estava subindo ao céu. Depois que ele ressuscitou, ele... cara, eu não queria ficar falando no microfone, eu queria que tivesse sem, eu acho melhor. E aí ele subiu para o céu. E aí ele disse para os seus discípulos assim, ele falou, é melhor que eu vá e ele fique com vocês. Eu vou deixar com vocês um ajudador, um auxiliador, um consolador, que é o Espírito Santo. E aí a gente pensa no Espírito Santo como se ele fosse um vento, um fogo ou algo desse tipo assim. Não que ele também não seja isso, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, cara. Ele é uma pessoa assim, mais real do que eu e mais real do que você até. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de como você tem tratado o Espírito Santo, como eu tenho tratado, como a gente tem tratado o Espírito Santo, sabe? A gente tem tratado ele como um amigo, a gente tem tratado ele como alguém que a gente quer perto. A gente tem tratado ele como a pessoa que ele é, como ele merece ser tratado. Ou a gente simplesmente não dá atenção para ele, sabe? Porque ele tá com a gente em todo segundo, em todo tempo, e nesse momento ele tá aqui. Só que a nossa mente não consegue associar isso às vezes. E, poxa vida, o Espírito Santo ele é físico, ele é real, mas eu não vejo, eu não sinto. E o que eu peço para ele hoje é que ele se revele para vocês da forma que ele tem se revelado para mim.
E aí a gente vai para Romanos lá. Quantos aqui são filhos de Deus? Romanos 8, tá bom? Vamos lá para Romanos 8. Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Levanta a mão aí, por gentileza. Ah, isso aí. Show de bola. Vamos lá, abre aí em Romanos 8. Abriram aí? Acharam Romanos 8? Se eu não me engano é no versículo 14. Ah, boa. Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Levanta a mão mais uma vez, por favor, para mim ter uma noção. Isso aí. Agora, o que faz vocês serem filhos de Deus? A gente chega na parte de que para ser filho de Deus a gente tem que aceitar Jesus, certo? Então, não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você aceita Jesus. Se você não aceitou Jesus, você não é filho. Porque o único caminho que te leva até Deus é Jesus, correto? Então, se você não aceita Jesus, você é criatura de Deus. Agora, para ser filho de Deus, é necessário que você aceite Jesus. Pensa aqui comigo, nós somos corpo, alma e espírito, correto? E Jesus, ele veio em corpo, em alma e em espírito, certo? Só que no momento em que ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, certo? Correto? Então, e Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correto? A partir do momento em que eu aceito Jesus, eu renuncio a minha vida, certo? Eu renuncio tudo que eu quero fazer e também o meu espírito. Porque a partir do momento em que eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito de Deus em mim. E o que testifica e o que me torna filho de Deus é o Espírito Santo. Aí a gente vai lá para Romanos 8,14. No 14 fala: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí a minha pergunta é: você orou, você aceitou Jesus e você é filho de Deus, mas você tem agido como filho de Deus? Porque para você agir como um filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E não tem como eu ser guiado pelo Espírito Santo sem conhecer o Espírito Santo. Entende? Não tem como eu saber o que o Isaac quer fazer agora se eu não perguntar para o Isaac o que ele quer fazer agora. Um exemplo, ele vai tocar um louvor. Eu não tenho como cantar esse louvor sem saber antes que louvor ele quer tocar e que louvor eu vou ter que cantar. Porque quem vai tocar é ele. Entende? Então não tem como eu agir como um filho de Deus se eu não for guiado pelo Espírito Santo. Entende? Se eu não conhecer o Espírito Santo, se eu não saber o que ele gosta, se eu não saber o que ele não gosta, entende? E se eu não saber que ele é uma pessoa, que eu posso conversar com ele, que eu posso falar com ele a todo momento, que eu posso ser direcionado por ele a todo momento e que ele quer fazer isso na minha vida. E aí a gente vai para o 15. Pois vós não recebestes um espírito que nos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira, participemos da sua glória. Agora eu peço que vocês abram lá, ó, grava bem essa parte aqui assim, ó, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos também da sua glória. Agora a gente vai lá para Marcos 12, eu acho. Vamos ver lá se é esse mesmo. Isso é uma parábola, tá? A parábola da vinha. Marcos 12. 12:1, tá bom? A parábola dos vinicultores. Dos vinicultores maus, perdão. Acharam? Posso ler? Então, vamos lá. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha,
ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles a sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então, lhes enviou outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, estava-lhe enviar seu próprio e amado filho. E este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, o assassinaram e jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Vamos lá. Aqui a gente lê sobre uma vinha, onde um cara, ele pega assim, ele fala: vou construir uma vinha, construiu a vinha, tudo tal, só que eu vou arrendar ela. O que significa arrendar? Arrendar é quase a mesma coisa que alugar ela, só que o arrendamento, ele é um período mais longo de tempo. Pode durar durante anos e anos e anos, só que o aluguel ele pode acabar em 6 meses, tal, alguma parada assim, entende? Então o arrendamento ele é um contrato mais longo. Só que você continua tendo que pagar pro proprietário da vinha. Então eles tinham que pagar a parte do proprietário da vinha. Não é o todo do fruto que vai para o proprietário, mas uma parte pertence a ele. E aí ele coloca esses agricultores lá dentro lá, e eles começam lá a trabalhar tudo e tal. E chega a hora da colheita, a hora que eles têm que pagar o proprietário. Só que eu não sei por qual motivo ou razão eles decidem não pagar. Pensa comigo aqui, o cara construiu a vinha, deixou ela perfeita lá para eles, e ele só queria a parte dele. Ele permitiu com que eles trabalhassem ali, permitiu com que eles tivessem uma fonte de renda, e mesmo assim, eles tendo tudo isso, eles preferiram não entregar para o proprietário a parte dele. Preferiram tomar para eles a vinha que não era deles. E aí eles bateram nos mensageiros e mandaram eles de mãos vazias, mataram alguns, tudo porque eles queriam para eles o que não era deles. Só que aí nesse momento o proprietário fala: não, vão mandar o meu filho, porque quando eu mandar o meu filho eles vão respeitar o meu filho, e aí eu vou ter a minha parte. Só que quando ele manda o filho, eles pensam: opa, ele é o herdeiro de tudo isso. Então se a gente matar ele, a herança vai ficar pra gente. Então vamos matar ele. Eles pegam e matam o filho do proprietário. E aí o proprietário vem, destrói todos eles e coloca outros lavradores dentro dessa vinha. Acho que muitas vezes a gente já ouviu essa parábola e aí a gente pensa que na parte do filho ser Jesus Cristo tal, que veio e mesmo assim eles mataram tudo tal, dos fariseus, essa parada toda doida aí. Mas o ponto é que eles não deixaram de ouvir as pessoas que foram lá falar com eles, mas eles quiseram para eles o que não era deles. Quiseram tomar para eles o que não era deles. Porque eles não ouviram quem era mais necessário de ser ouvido, que é o Espírito Santo. Eles não deram ouvido à voz do Espírito Santo. Porque se eles tivessem o Espírito Santo, lá em Romanos fala que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, certo? E aí o Espírito ele vai testificar que nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então se eles entendessem que eles também são herdeiros
quando eles aceitam aquele filho que veio, eles não iriam matar o filho daquele proprietário para ficar com a herança para eles. Porque se eles têm o filho neles, se eles têm o filho na vinha, eles já iam receber o que era deles por herança. Só que eu nunca vou entender o sacrifício do filho, eu nunca vou entender sobre essa herança, eu nunca vou entender o reino de Deus, eu nunca vou entender o amor de Deus, eu nunca vou entender o que Deus quer de mim se eu não tiver o Espírito Santo em mim. Se eu não for movido pelo Espírito Santo. Porque não vale, de verdade, não vale nada eu vir aqui, sentar aqui na frente, se eu não for guiado pelo Espírito Santo. Não vale nada um louvor bonito, a iluminação bonita, um toque de violão bonito, uma voz bonita, se não tiver o Espírito Santo naquele momento. Não vale nada eu vir aqui e pregar se eu não viver uma vida com o Espírito Santo. Não vale nada eu querer falar do Espírito Santo se eu não viver com Ele. Não vale nada eu carregar essa Bíblia, não vale nada eu evangelizar alguém se não for movido pelo Espírito Santo. Se eu não for guiado por Ele, se eu não conhecer a Ele, se eu não me relacionar com Ele, o Evangelho não vai valer nada para você. Se você não se relacionar com o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus para você vai ter sido em vão. Se você não se relacionar com o Espírito Santo, não vai ter valido nada você ter vindo na frente do altar algum dia e falar: Jesus Cristo entra no meu coração. Se você não se relacionar com Ele. E a minha pergunta é: como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você tem tratado o Espírito Santo? E cara, ele quer se relacionar com você em literalmente tudo. Em todo momento Ele quer usar a sua vida, em todo momento Ele quer falar com você. Ele quer ter experiências com você. Só que o problema é que a gente se baseia nas experiências das outras pessoas com o Espírito Santo. A gente ouve de pessoas que oraram por cura e as pessoas foram curadas. A gente ouve de pessoas que o Espírito Santo falou: não, entra nessa rua aqui que você vai falar com tal pessoa, tal, e aí a pessoa chora e tal, não sei o que, tudo. E a gente se baseia em tudo isso. Só que o problema é que a gente só se baseia nisso, a gente não procura viver essas coisas. E o Espírito Santo, Ele quer que você viva isso. Ele quer que você viva um relacionamento íntegro e concreto com Ele. Um relacionamento real. Não um relacionamento de palavras vazias, de atitudes vazias. Eu vou orar por essa pessoa aqui, mas eu vou orar. Vou falar com aquela pessoa ali, mas eu vou falar. Sem o direcionamento dele. Sem que ele aponte o caminho e fale: eu quero que você ore por aquela pessoa. Mas aí você fala: o Espírito Santo, mas o que é para orar por ela lá? O que eu tenho que falar? Aí fala: vai lá aqui, que eu vou falar para você. Quando você chegar lá, eu vou falar. Quantos aqui já viveram uma experiência assim? De o Espírito Santo olhar e falar: eu quero que você ore por aquela pessoa. E quantos aqui reconhecem a voz do Espírito Santo? Por gentileza. Certo. Para quem não reconhece, pensa comigo aqui assim, Pode ser que você escute audivelmente. Pode ser. Não é impossível você escutar uma voz audível no seu ouvido assim, vai lá e ora pelo Isaac agora. Pode ser que você escute isso. Mas na maioria das vezes, vai ser interno. E na maioria das vezes você vai pensar que é uma voz da sua cabeça assim, falando: não, isso é ideia minha. Na maioria das vezes. Mas a diferença é que quando é o Espírito Santo te incomoda de verdade. Quando você se permite, te incomoda. Um exemplo, eu ouvi o Espírito Santo falando dentro de mim que é para mim orar pelo Isaac. E aí se eu não orar pelo Isaac, aquilo vai ficar martelando na minha mente. Tum, 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 tum. Ora pelo Isaac. E aí, vamos lá. Quantos querem ter uma experiência dessa? Levanta a mão. Quantos querem... sei lá, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo. Eu queria conversar com o Espírito Santo, assim, tete a tete e tal. Quantos querem isso daí? Levanta aí a mão. Boa. Então, vamos lá.
Vocês acham que é difícil falar com o Espírito Santo? Quem acha que é difícil? Levanta a mão. Ninguém acha que é difícil? Acho que é difícil. Não é difícil falar com o Espírito Santo. É bem simples. Você entra no seu quarto ou em qualquer lugar que você estiver e começa a falar com ele. Assim. Como se você estivesse falando com qualquer outra pessoa que estivesse na sua frente. Como se fosse uma conversa comum, uma conversa normal. Porque o Espírito Santo, ele não quer ser somente o seu Deus, o seu guia, o seu rei. Ele quer ser o seu amigo. E eu posso falar por experiência minha. Ele é o meu melhor amigo. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Eu falo com ele tudo que eu sinto. Tudo que me traz tristeza, tudo que me traz alegria. Tudo que eu fiz de errado eu falo para ele. Tudo que eu acho que eu estou fazendo certo eu também falo para ele. Tudo que eu quero fazer eu falo com ele antes. Tudo que eu não quero fazer eu falo que eu não quero fazer. E na maioria das vezes ele fala que é para fazer. Então, que vocês saiam daqui hoje com a consciência de que o Espírito Santo ele é real. E cara, teve um tempo aqui que tava tendo, acho que esses insights que tinha, tal, esses eventos muito loucos que tem aqui às vezes. E aí eu tava num conflito interno com isso. Eu ficava, não é possível que o Espírito Santo ele é real assim e tal. Porque aí você via as pessoas orando em línguas, as pessoas orando, outras pessoas ouvindo, as pessoas orando por cegos e as pessoas enxergando do nada assim tal, o tumor sumindo, essas paradas muito loucas. Aí você ficava, pô, por que isso só acontece com essas pessoas assim e tal? Tipo, caramba, eu acho que eu não... O Espírito Santo não é tão real assim. E aí eu subi essa escada daqui, ó. Daqui. A escada que fica aqui na frente aqui. E aí tava o coro comendo lá em cima, lá o pessoal orando em línguas, tudo tal, tudo. Aí eu subi e a atmosfera tava diferente. É como se fosse tipo um lençol assim, ó. Quentinho, sabe? Mas não aquele calor que tipo você fala, cara, que calor. Mas um calor gostoso assim, que você sobe. E aí eu senti uma energia diferente. E aí eu subi, eu parei e fiquei parado na escada. E todo mundo orando, todo mundo orando, todo mundo orando, todo mundo orando. Parecia tipo que tava tudo... Mano, tava muito louco lá em cima lá. E aí eu fechei o olho assim e eu não orei. Eu não falei nada. E aí eu ouvi. Eu sou real. Eu falei, caramba. E dali pra frente, cara, toda vez que vem esse contestamento na minha mente, se o Espírito Santo ele é real ou não, eu lembro daquele dia, eu lembro daquele momento que ele falou, eu sou real. Eu sou real. E cada dia mais ele tem provado pra mim que ele é real. E que ele é uma pessoa física que está comigo todo momento. Que ele me guia em todo momento. Cara, quando você tiver uma dúvida se é para você orar por alguém ou não, eu no meu caso, eu faço o seguinte. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu tava passando na rua assim, e aí eu senti de orar por um senhorzinho, tal. E aí eu falei para Deus assim, ó, falei pro Espírito Santo, falei, tá bom. Normalmente eu faço isso, ó. Se é para mim orar por ele, vai passar um carro vermelho por mim agora. E aí eu olho pro lado e passa um carro vermelho por mim. Aí eu falo, vamos orar por ele. Aí eu fui lá e orei. Só que nesse dia, eu tinha acostumado já com o carro vermelho passando, aí na minha cabeça estava, carro vermelho passa direto. Eu falei, quer ver? Espírito Santo, se é para mim orar por ele, vai passar 2 carros vermelhos, que é quase impossível passar 2 carros vermelhos na mesma hora. E na hora que eu ia terminar de falar, passou os 2 carros vermelhos. Eu falei, opa, tem que ir lá orar por aquele cara. Mas também, ó, vai ter momentos que o Espírito Santo vai direcionar você para orar por alguém e você não vai querer ir orar. Faz isso também. Teve um dia que eu estava voltando com a minha mãe e aí passou uma mulher. Tinha uma mulher sentada assim no banco. E eu senti de Deus de orar por ela. Aí eu falei, não, homem não pode orar por mulher assim e tal, ainda mais na rua, né, Espírito Santo. Aí ele, não, você tá com a sua mãe. Vai lá, sua mãe ora por ela lá, vocês dois vão lá. Aí eu falei, não, deixa isso pra lá, vamos andando lá pra frente lá. E aí
martelando, e ele martelando, vai orar por ela, vai orar por ela. Eu falei, então tá bom. Se passar um carro branco ali na rua da frente agora, eu volto e oro por ela. Antes de eu passar por essa árvore aqui. Mas tem que ser antes. Se eu passar depois, passar o carro branco, eu não vou voltar. E aí eu continuei andando. Quando eu estava chegando na árvore, um exemplo. Eu tô aqui, a árvore tá ali onde ela tá. E eu já aliviado, falei, ufa, não é para orar por ela. Na hora que eu pisei, passou o carro branco. Aí eu voltei com a minha mãe e a gente orou por ela. Pode falar, Isaac. Pai, gente, esse negócio do carro é muito real, porque teve um dia que eu tava em casa, botei a cadeira lá fora, fiquei olhando pro portão, assim, do nada. Aí na hora, eu sempre fico com esses negócios na minha mente, né? Eu sempre fico desabafando na minha mente mesmo, assim, do nada. Aí eu não sei o que deu na minha mente, falei assim, Jesus, se você tá me ouvindo agora, vai passar 3 carros brancos agora, na frente do meu portão. E passou 5 seguidos. E aí na hora eu fiquei, caramba, e tipo, foi muito rápido, sabe? Foi muito rápido. Na hora eu fiquei, caramba, aí eu fiquei olhando assim pro meu pai, ele, que foi? Aí eu falei pra ele é assim mesmo. Tipo, é real mesmo, mano. Então, eu quero que hoje vocês saiam daqui com esse desejo de viver esse relacionamento real com o Espírito Santo. E de se entregar de verdade. Não vai ser todos os dias que você vai sentir desejo de conversar com Ele. Não vai ser todos os dias que você vai sentir desejo de ler a Bíblia. Não vai ser todos os dias que você vai sentir desejo de orar. Mas você pode fazer com que todos os dias você se relacione com Ele. Com que mesmo você sem vontade, você esteja disposto, escolha viver com vontade ou sem vontade. Vai ter momentos em que você vai sentir vontade de orar e Ele vai falar, não, você não vai orar por aquela pessoa. Vai ter momentos em que você vai sentir vontade de tocar um louvor e Ele vai falar, não, você não vai tocar esse louvor, você vai tocar esse aqui. Porque quem faz é Ele. Quando a gente entende que a gente é um instrumento na mão dEle e que Ele pode usar as nossas vidas, independente da sua idade, independente do seu jeito, e que Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, tudo muda pra gente. Quando você começa a permitir que o Espírito Santo use você, com que o Espírito Santo faça junto com você as coisas, tudo muda. O seu jeito de ver o mundo muda. O seu jeito de falar vai mudar. E só vai ser real a sua entrega a Jesus se você começar a se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Se você começar a ouvir a voz dele. Porque não adianta você falar, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E aí vem o Espírito Santo e ele entra em você, certo? Não vai adiantar nada o Espírito Santo ficar falando, ó, eu quero que você ore por aquela pessoa, e você sufocar o Espírito Santo dentro de você. Porque a gente pode fazer isso. Porque o Espírito ele é sujeito ao profeta, certo? Então, se você não quiser orar, você não vai orar. Se você não quiser ler a Bíblia, se ele está falando, ó, vai para o seu quarto e lê a Bíblia agora que eu tenho uma palavra muito louca para dar para você ali agora. E você não quiser ir, você não vai. Só que quem vai perder não vai ser o Espírito Santo. Quem vai estar perdendo é você. Porque ele quer trazer você para uma realidade totalmente sobrenatural. Ele quer trazer você para a realidade do céu. E muitas vezes a gente ora e pede, Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu quero viver coisas extraordinárias com o Senhor. E na hora que Ele chama a gente recusa. Na hora que Ele fala, não toca essa música, toca essa. A gente fala, não, vou tocar essa daqui, que essa daqui eu sei. De cor salteado e tal. Mas, sabe, quando você aceita Jesus e você entrega a sua vida para Ele, você fala, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, se é Ele que está vivendo em você, você não pode escolher mais nada. Você não tem o direito de escolher mais nada, porque quem está vivendo é Ele. Sabe, aí uma pessoa aceita Jesus Cristo e fala, eu tenho livre-arbítrio. Não, seu livre-arbítrio acabou na cruz ali, ó. Não tem mais. Quando você aceita Jesus, você não pode escolher mais. Quem escolhe é Ele. Se você escolher, você está indo contra a escolha que você fez de aceitar Jesus. Então você não aceitou Cristo de verdade.
Se você começa a contrariar as vontades do Espírito Santo, é porque você não aceitou Jesus de verdade. É porque você não está disposto a viver para Jesus verdadeiramente. Entende? Entende? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Eu tenho até que horas? Eu acho que isso... Até meia? Eita, tem 15 minutos ainda. Pode falar. Gente, quando nós testemunhamos, nós aumentamos a fé da pessoa que está escutando. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo, o Miguel que está aqui do meu lado. Ele fala assim, pô, Mineira, eu tô passando com tanta dificuldade com a minha família, e aí eu compartilho com ele um testemunho da minha família. Eu falo, poxa, eu passei também por isso, mas nós oramos e tudo deu certo, o Senhor operou. A fé dele automaticamente aumenta. Fala, poxa, é verdade. Tenho que orar, e é isso aí. E aí o Júnior falou, né? Quem aqui já teve uma experiência assim do Espírito Santo falar? Aí algumas pessoas levantou a mão. E o Isaac compartilhou. E aí nesse momento eu falei assim, poxa, é legal a gente compartilhar as nossas experiências. Porque o Espírito Santo, ele é o mesmo. Mas ele opera de maneiras diversas. Olha só, ele operou com o Isaac no meio do ônibus, né? E as pessoas que levantaram a mão aqui, eu não sei como que foi. Mas eu gostaria que cada um compartilhasse o seu. Eu vou começar então compartilhando o meu. Beleza? Nós estávamos em um evangelismo. Eu vou compartilhar duas coisas. A primeira coisa foi quando a gente estava em um evangelismo lá no centro da cidade. A gente estava numa imersão em missão urbana. E aí saiu eu e mais uma pessoa e a gente ficou andando na rua procurando por pessoas que a gente pudesse orar, né, falar de Deus para elas e orando e pedindo direcionamento ao Senhor. E uma das estratégias que a gente usou para abordar as pessoas era falando que a gente estava fazendo que de fato estávamos fazendo, né? Mas era e aí, qual que é a sua satisfação com o bairro que você está morando agora? Né? O que você está achando? Porque lá estava sendo um bairro que era tranquilo há alguns anos atrás, porém, com a mudança lá da Cracolândia, começou a vir muitos usuários de drogas, né, lá. Então, ficou com muita gente mesmo que era usuário de drogas nas ruas e tal. E aí, a abordagem que a gente fazia era essa. E aí, né, como que tá a sua satisfação com o bairro? O que você acha que devia mudar, tal? E as pessoas iam falando, eu acho que tem que mudar isso e tal. E a gente falava, mas você sabe qual que é a solução para a mudança do bairro? E a gente começava a falar de Jesus. E aí passou duas mulheres, eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que é do SUS, que fica usando aquele coletinho azul, que tá na rua e tal. Eram essas duas meninas que estavam usando esse coletinho azul e andando. E a gente pode falar com você? Ela, mas eu tô muito atrasada. E foi andando, né? E a gente foi andando junto. E a gente falou, não tem problema, a gente vai andando junto com você até ali a esquina. E a gente foi falando e a gente fez a pergunta. E o que você acha que poderia mudar aqui no bairro? Aí ela falou assim, olha, eu acho que deveria ter mais eventos para os jovens. Porque tem muitos jovens se suicidando. E com o desejo de se matar. E aí a outra pessoa que estava comigo foi continuando conversando com ela sobre coisas aleatórias. Mas naquele momento eu senti algo, tipo assim, nossa, isso foi muito específico, sabe? E o Espírito Santo começou a falar assim, tem coisa aí. E aí eu fui intercedendo, igual o Isaac falou, em espírito, né? Senhor, é isso mesmo? Vai me dando outras palavras, o que é pra mim falar? E aí ela foi falando que tinha uma escola lá na região, que era uma escola que todo ano tinha pessoas que se suicidavam, tinha pessoas que se suicidavam, inclusive na própria escola, que era bem pesado e tal. E a gente foi falando, e aí o Espírito Santo foi falando pra mim, tem alguém na casa dela que tá com esse sentimento. E aí a gente terminou ali de conversar com ela, eu falei assim, posso orar por você? Ela falou assim, pode. Aí nisso que eu comecei a orar, pedindo pra Deus abençoar ela, e o Senhor
queimou de novo no meu coração, que nem o Isaac falou. Parece que o seu coração parece que vai sair pela boca, que você tem que falar. Eu falei assim, cara, eu senti do Senhor que enquanto eu estava orando por você, o mesmo Espírito Santo que está aqui com a gente, ele foi lá na sua casa e ele entrou no quarto fechado, que tem uma pessoa que está com esse mesmo pensamento de suicídio, e o Senhor está dando a cura para ele. Nossa, aquela mulher, ela era bem clarinha assim, ela começou a chorar e ela ficou toda vermelha. Eu falei assim, obrigado, Senhor, porque foi uma resposta dela, do coração de Jesus para ela. E se a gente não fica atento ao que o Espírito Santo quer falar, a gente acaba passando, porque ela poderia passar pela gente e a gente, tipo, né? E o Espírito Santo falou com ela. Essa foi uma experiência, eu vou compartilhar outra. Eu estava na escola de capacitação ministerial, que tem aqui na nossa igreja. Eu fiquei responsável por abrir a aula. E eu falei assim, Senhor, meu Deus, que responsabilidade, né? Fiquei assim, e abri a aula. Aí, no momento, eu fui tão impulsionada pelo Espírito Santo que eu falei, e depois eu falei assim, nossa, será que era pra ter falado mesmo? Porque eu falei assim, olha, o Senhor tá aqui hoje mudando ciclos de casamento. Só que depois eu fiquei falando assim, na época, né? Eu falei assim, Senhor, eu nem sou casada. Como que eu vou falar uma coisa de casamento? Eu nem sou casada. Eu falei assim, meu Deus. E aí passou, isso foi logo nas primeiras aulas, né? E toda vez quando eu entrava na escola de capacitação, eu falava assim, ai, Senhor, eu lembrava da palavra que eu tinha falado. E eu falava assim, Senhor, eu acho que eu falei besteira, eu acho que não era pra ter falado de casamento. Nossa, mas eu nem sou casada. E toda vez me vinha uma vergonha, assim, quando eu entrava na escola de capacitação, porque eu lembrava da palavra que eu tinha falado. Aí, depois de um tempo, tem uma aula específica na escola de capacitação, que é também o evangelismo. E a minha irmã foi. Ela estava nessa turma e ela foi como aluna. E aí, a pessoa olhou pra ela e falou assim, nossa, você é a irmã da Milena, né? Aí ela falou, sim. Ela falou assim, nossa, aquele dia que ela liberou a palavra de casamento, era pra mim, nossa, e depois disso, meu casamento foi completamente mudado, porque era a palavra que a gente precisava, tal. Aí a Mireia veio compartilhar comigo, né? Eu falei assim, Milena, uma menina lá da escola falou que você deu uma palavra sobre casamento e testificou no coração dela e do marido, que estavam os dois na aula. E ela falou que operou um milagre, assim, uma bênção. Foi uma palavra de Deus pro relacionamento deles, né? Aí eu respirei e falei, nossa, obrigado, Senhor. Porque sabe quando você fica com aquele pensamento, tipo assim, será que era para ter falado mesmo? Aí o seu Espírito Santo trouxe a confirmação. Então, às vezes, a gente acha assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que é coisa da nossa cabeça? Né? Aí o Junior falando aí das confirmações que ele pediu. E tudo bem a gente, às vezes, ficar meio assim, Senhor, é isso mesmo? Mas o importante é a gente ir e falar para as pessoas. Talvez pra gente não vai fazer sentido nenhum. Nossa, eu fazia aula de casamento, na época eu era adolescente, nada a ver. Mas o Senhor tinha uma palavra para dar para alguém. E quando a gente fala que, Senhor, eu quero ser um instrumento nas suas mãos, o Senhor nos usa no ônibus, numa escola, numa rua. A gente só precisa estar com o coração aberto para escutar o que o Espírito Santo quer falar, porque em todo momento ele quer falar com as pessoas. Ele é o nosso amigo, então ele quer falar, não só com a gente, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu falo que todo mundo precisa de uma palavra do Espírito Santo, e nós precisamos estar ali atentos, com os nossos ouvidos atentos, para escutar o que o Espírito Santo quer falar. Agora eu vou dar a voz aqui pro Miguel, para ele compartilhar a experiência dele. Eu tava pensando, tipo, numa experiência, porque, tipo assim, eu já tive várias experiências de orar por alguém ou de entregar a palavra, né? Só que a que veio na minha cabeça é, tipo, de autoconduta. Tipo, o Espírito Santo a gente constranger sobre algo que você faz e você mudar isso. Que também é um jeito de ouvir o Espírito Santo. E aí, enquanto o Júnior tava falando, eu tava lembrando muito que o Espírito Santo, ele fala comigo, às vezes, nem com palavras assim, tipo, vai e faz isso, ou vai e para de fazer isso, mas com uma impressão.
E aí dessa impressão ele começa a me convencer disso. E era da época do ano passado, que eu vou contar duas também. Posso contar duas? Posso contar duas também. Eu vou contar duas. Ano passado tinha umas pessoas aqui da igreja que são amigos meus e tal, eles também eram crentes, eu falava graças a Deus, porque no outro ano era só eu que tinha. Aí agora tinha mais, eu falei, mano, amém. E aí, só que na hora do intervalo era muito pouco tempo e a gente queria comer. Só que aí todo mundo corta a fila, então a fila é simplesmente gigantesca, você fica 15 minutos na fila e 5 comendo. E aí o pessoal cortava a fila. E aí eu ficava tipo assim, mano, cortar a fila, mano, nada a ver. Tipo, não tá certo isso, tem alguma coisa errada com isso. E não que eu não cortei fila, de verdade, eu cortei fila pra comer sim. Mas teve uma vez que o Espírito Santo ele falou muito comigo sobre, tipo, mano, você não vai cortar fila. E aí eu fiquei com essa impressão na minha cabeça, mano. E aí ele comentou isso na minha cabeça de, mano, cortar fila é moralmente errado, porque eu não sou melhor do que ninguém pra cortar fila na frente dessa pessoa e comer mais. Comer primeiro e repetir mais. Eu não sou melhor que ninguém. Ou seja, todo mundo tem um direito igual. E aí eu fiquei pensando, imagina alguém que daqui da igreja vai lá e fala, nossa, olha o menino que prega ali cortando fila. E eu fiquei, mano, eu vou parar com isso, não dá não. E eu parei, hoje eu não corto fila, graças a Deus. E o pessoal que era comigo, era crente lá também, já saiu da escola, já terminou lá, e eu continuo lá e eu não corto fila, graças a Deus. E... Esse era o pensamento na cabeça. E outro, que foi esse ano, que foi bem recente, foi no dia da campanha, acho que foi o terceiro dia da campanha de março. E aí teve um momento da equipe orar pelas pessoas, e eu fiquei tipo assim, mano, não quero orar por ninguém, eu só queria receber. Eu falei, mano, não quero orar. E aí eu falei, mano, eu vou lá. E eu falei, amém, tô lá, tô disponível, eu vou lá. E aí o Espírito Santo começou a falar meio que a característica de quem que eu ia orar. Falei, mano, você vai orar por uma menina e ela tem cabelo cacheado, assim assado. Eu poderia abrir o olho e simplesmente ver quem era, mas eu falei, amém. E aí eu continuei orando, pedindo por isso, tipo, esperando. Falei, mano, eu vou esperar, vou ficar em silêncio, eu vou esperar o Espírito Santo me direcionar. Se ele não quiser que eu ore por ninguém, eu não vou orar por ninguém. E aí eu vi essa menina lá, era uma menina, acho que ela tinha no máximo uns 10 anos de idade. E aí eu chamei a Rafa, a que canta aí. Aí eu chamei ela e falei, mano, eu vou chamar ela. Aí a gente orou junto e foi muito bom. Porque o Espírito Santo ele começou a falar muita coisa na hora. Tipo, eu não fazia ideia do que eu era por ela. E aí na hora ele começou a falar, mano, foi sobre o amor de Jesus. Ora sobre o amor de Jesus no coração dela. Sobre o amor do Pai no coração dela, e isso começou, aí eu comecei a orar, eu e ela, né, eu e a Rafa, a gente começou a orar junto por ela, e aí foi muito bom, foi muito doido, é isso. Vamos ficar de pé rapidinho. E eu não sei como que você tem se relacionado com o Espírito Santo. Eu não sei se você tem vontade de se relacionar com Ele, eu não sei. De verdade, eu não faço ideia nenhuma de como. Agora eu faço alguma, assim, porque eles contaram o testemunho deles. Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, vivam intensamente com o Espírito Santo, sabe? E peçam para Ele, para conhecer Ele. Não é difícil. É só você chegar e falar, de verdade, Espírito Santo, eu quero te conhecer. E Ele vai se apresentar para você da forma que Ele sabe que você vai entender. Amém? Feche os olhos de vocês rapidinho. Espírito Santo, nosso amigo, meu melhor amigo, eu peço que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor se apresente a todos eles aqui, da forma que o Senhor tem se apresentado a mim. Que eles comecem a te sentir nesse momento e a sentir a realidade do Senhor. Que eles sintam a sua voz, que eles sintam o teu toque, que eles sintam a tua presença em todos os segundos que eles estiverem em todos os lugares.
Que no nome do Senhor Jesus Cristo, eles sejam abraçados pelo Senhor aonde eles estiverem e tocados pelo Senhor aonde eles estiverem. Que eles te conheçam verdadeiramente. Que eles sintam vontade de te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus. Coloque essa vontade em nós. Nos ensina a te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Leva-nos em paz e segurança para as nossas casas, Espírito Santo. Nos guia durante essa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. E usa as nossas vidas. Guarda as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém.